Oi, meus amores, eu queria compartilhar da palavra de Deus que se encontra no capítulo 23 de Salmos, da palavra de Deus. Davi, ele escreveu uma poesia e ele quis expressar bem como o Senhor se preocupa com cada um de nós. Aqui nos diz assim no Salmo 23 da sua Bíblia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu gostaria de, junto com vocês, pensar um pouquinho em tudo que o salmista Davi escreveu nesse poema. Ele disse que o Senhor era o pastor dele. E a gente para pensar qual é a função do pastor. O pastor, ele tem a função de cuidar, de proteger, de estar sempre perto, junto da ovelha. Aonde quer que a ovelha está, o pastor está ali. Ele está sempre cuidando, protegendo, né? Direcionando ela no caminho certo. E ele quis nos dizer assim, Davi, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, ele tem suprido todas as nossas necessidades. Nós temos dependido do Senhor em todos os momentos da nossa vida. A gente sabe que o pastor, ele tem um trabalho árduo. Se está chovendo, faça chuva, faça sol, ele está ali para proteger a sua ovelha. Num dado momento em que Davi cuidava do seu rebanho de ovelhas, a Bíblia diz que um urso atacou uma das suas ovelhas. E a primeira reação de Davi como pastor foi ir atacar aquele urso, arrancar a ovelha, né? Ferir o urso, arrancar a ovelha da boca do urso. E ele diz que Deus, ele é o nosso pastor. Por quê? Porque Davi, ele já era um pastor, já conhecia a sua profissão, sabia que o pastor dava a vida por suas ovelhas. Deus está todo o tempo nos guiando num caminho de paz, num caminho de vida. Ele que sara as nossas feridas. Não é assim que Deus faz? Ele age no momento certo, na hora certa. E o salmista Davi diz assim, ó, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele está sempre velando pela sua palavra e nos guiando num caminho correto, num caminho de justiça que traz vida, que traz esperança para nós e para nossa família. A mesma coisa ele fez com o povo israelita. Quando Moisés levou o povo para o deserto, Deus permitiu que aquele povo ficasse 40 anos no deserto. Deus poderia ter tirado aquele povo antes, mas ele ensinou aquele povo a aprender, sempre depender e aprender de Deus. Por quê? Quando o povo tinha fome, no deserto não tinha feira, não tinha supermercado, não tinha açougue, não tinha nada. Mas o Senhor os alimentava. A Bíblia diz que ele fez um vento vir do mar e trazer codornizes. E todo aquele arraial dos israelitas foi tomado por codornizes. A carne os alimentou. À noite o Senhor trazia a carne, de manhã o Senhor trazia o pão. Eles eram alimentados. Quando sentiam sede, Moisés tocava na rocha e ali o Senhor mandava água fresca, água limpa. A Bíblia diz que no deserto por 40 anos, os sapatos não ficaram apertados nos seus pés, os sapatos cresceram nos pés. Conforme os pés iam crescendo, os sapatos não envelheceram, as roupas também não envelheceram, continuaram novas. Essa é a fidelidade de Deus. É esse pastor que Davi nos ensina aqui na palavra. Um pastor presente, um pastor que supre as nossas necessidades, que cuida não só de nós, mas daqueles que estão próximos de nós, né? Cuida de nós e da nossa parentela. Nós temos uma herança. Deus, ele é fiel. Deus, ele tinha um cuidado tão grande com seu povo
que à noite ele colocava uma coluna de fogo para que o povo não sentisse frio, e de dia uma nuvem ia os acompanhando, para que aonde eles estivessem o sol não causasse dano à pele deles. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor. O salmista Davi sabia que o pastor, ele ama a ovelha e dá a vida pela ovelha. Por isso ele fez essa analogia, né? E ele diz assim, o Senhor, Deus era o pastor de Davi, Deus vencia as guerras de Davi, e quem matou o urso e o leão não foram as mãos de Davi, foram as mãos de Deus, né? O amor que Davi tinha pela ovelha, que ele saiu ao encontro daquele lobo, daquele urso, saiu ao encontro daquele leão, os despedaçou, não com a sua força, mas com a força do Deus Todo-Poderoso. É nesse Deus que confiamos e é nesse Deus que devemos aprender a depender. Sabe, o amanhã pertence a Deus. Querido, não olhe para nada que venha te tirar a esperança. Traga à sua memória tudo aquilo que te dá esperança, tudo aquilo que te leva para frente, tudo aquilo que te faz romper, para que você seja vencedor. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto por um propósito. Hoje você está passando por um momento difícil por um propósito. Talvez hoje você não entenda, mas em algum momento você vai entender por que você está passando por esse momento. E Deus, ele é fiel para te garantir vitória, né? Ele enviou o seu único filho, ele foi como um cordeiro, né? Ele se colocou no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas mazelas. Ele foi humilhado no nosso lugar. Mas a sua vida também foi exaltada. Que a Bíblia diz que depois de sua morte, ele ressurgiu em glória. E todo olho viu. Todo olho. A Bíblia diz que alguns mortos até se levantaram do sepulcro quando Jesus ressuscitou. De tão grande que era o seu poder, a sua glória e a sua majestade. O povo de Israel era amado de Deus. Essas eram as ovelhinhas de Deus. Deus sustentou por 40 anos. Deus cuidou. A Bíblia diz que tinha água, tinha carne, tinha o pão. Ele não deixou faltar nada para aquela geração. Foi uma geração muito abençoada. Não tinha nenhum enfermo sequer. Né? E ele tem feito grandes coisas por nós que somos a sua ovelha. Aqui no Salmo 23 diz que o cajado do Senhor, o bordão e o seu cajado nos consolam. O cajado, ele é uma ferramenta que tem um gancho assim na ponta. E os pastores, quando as ovelhas caem ou sofrem uma queda, ou escorregam, ou ficam em lugares perigosos, eles vão lá com aquele cajado, com aquele arco, e conseguem pegá-las com segurança. Elas sentem o cheiro do cajado, elas já sabem que o pastor está ali por perto e elas se sentem seguras. Então é assim que o Senhor nos consola, é assim que o Senhor cuida de nós, está sempre perto, sempre nos direcionando, nos ajudando, ouvindo o nosso clamor. A Bíblia fala que se você clamar, buscar, Ele te ouvirá, Ele virá ao seu encontro. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que você não conhece. Porque o segredo do Senhor está com todos aqueles que creem no seu nome. Aqui mais à frente diz assim: prepara uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer. Quando você se deita, você sabe que Deus tem cuidado de você mesmo no teu sono. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha pela tua vida, pela tua causa, pelos teus planos, os teus desejos e sonhos. O Senhor trabalha à noite mesmo, porque Deus não dorme. E de manhã, quando o sol nasce, a misericórdia de Deus nasce para a tua vida também. A sua bondade nos acompanha, o seu amor, a sua misericórdia, tudo Ele tem feito por nós. Deus tem planos maravilhosos, planos de vida para você, para tua casa, para tua família. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é o dia do aniversário da minha irmã e já vão fazer 4 anos que ela partiu. E eu sei muito bem a dor
da perda de um ente querido. Se você está vivendo luto, eu estou vivendo luto há 4 anos, mas eu sei no meu coração que quando Deus recolhe uma vida, o Senhor ama aquela vida. E Ele começou uma história e ali terminou aquela história. Na sua vida, Deus tem o início e tem o fim. Sabe, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que o Senhor é o meu pastor e até que Ele tem me ajudado, até que Ele tem ajudado a minha família, tem ajudado a sua família. Hoje é um dia de eu celebrar, não de eu chorar, não de chorar na minha vida. Eu não vou chorar hoje, eu vou celebrar porque eu sei aonde a minha irmã repousa, né? Ela voltou para casa, ela voltou para casa do Pai. Adão, quando Deus formou Adão do pó da terra, Deus soprou nas narinas. Ele pegou do pó, fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Quando Deus soprou o fôlego de vida de Adão, aquilo representava o fôlego de vida de cada um de nós. Nós temos a essência, a centelha de Deus dentro de nós. Eu até me lembro de alguns desenhos, alguns filmes, que eles colocam de um lado um anjo, né? Do outro lado, um espírito ruim. E o anjo fala assim, não, você não vai por esse caminho. Não caminha por ali. Fica sempre o anjo tentando nos direcionar para fazer a coisa certa e o espíritozinho lá, mal, te direcionando, não, vai, faz, vai ser bom. Mas eu entendo que este aqui que está falando para você, não vá, não faça, não pise ali, não participe, né, daquele manjar, né, daquela celebração. Aquele é o próprio Deus, é a própria essência de Deus que nós recebemos, não é assim? Todas as vezes que você ouve aquela voz interior te dizendo não faz, né, como um pai, como uma mãe, não vai por ali, não use isso, não faça isso, não participe disso, não beba dessa água, não coma desse pão. Eu sei, tenho a certeza no meu coração que é a essência de Deus, aquele fôlego no ventre da sua mãe, né, que começou uma história, te deu nome, sobrenome, te escreveu uma história, né? Deus, ele escreveu uma história para você. Não nascemos do acaso, nós não nascemos de uma experiência, nós fomos formados. E Deus, ele escolheu a cor do nosso cabelo, Deus escolheu a nossa estrutura óssea, Deus, ele sabe quantas células temos no nosso corpo. Nós somos, assim, a maior obra, sabe? A maior criação de Deus. Tanto é que Adão, ele falou e deu autoridade para ele. Adão, você vai colocar nome de todos os animais. Por que que o pai e a mãe, eles colocam o nome dos filhos? Porque Deus, ele deu uma autoridade ao primeiro homem da terra. Você vai colocar nome em todos os animais. Deus, ele deu glória, deu majestade para o homem. O homem foi a obra mais perfeita da criação, mais desejada por Deus, né? E Deus formou o homem, formou a mulher da sua costela. Foi a obra mais preciosa de Deus. Então eu queria compartilhar nessa tarde dessa palavra, dizer que o Senhor é o teu pastor, que o Senhor pode todas as coisas na sua vida, é o Senhor que responde a tua oração. O tempo da sua angústia já passou. Amém? Já passou. Ele é fiel. Ele está respondendo a tua oração agora. Ele sabe o que vem dentro da tua vida, mesmo antes da sua boca falar. Deus já sabe o que você vai falar e o que você deseja, ele sabe. Mas ele diz assim, clama-me e responder-te-ei. Então eu queria deixar essa palavra. A fidelidade dele, ela se renova a cada amanhecer. Como foi fiel com Davi, como um bom pastor, ele é fiel na tua vida e na tua história para te abençoar nesse dia, para te abençoar todos os dias da tua vida, para te abençoar esse ano de crise, esse ano de luta e de guerra que você tem enfrentado. Ele é o teu provedor, como ele alimentou o povo de Israel no deserto, ele é fiel para te alimentar. Como ele mandou a carne, como ele mandou o pão, como ele fez brotar água da rocha, ele é fiel para você. Amém?
eu deixo essa palavra para vocês. Eu deixo o meu amor, né? Carinho nessa tarde. E digo para vocês, confiem, entreguem, esperem do Senhor. Maior é Ele do que qualquer outro. Ele é muito maior que as tuas lutas, que as tuas tribulações. É Ele que cuida da tua casa, é Ele que cuida dos teus filhos. É Ele que vê todas as coisas e Ele vai entrar nessa causa para te ajudar e para solucionar os seus problemas. Vamos confiar, vamos entregar, vamos esperar desse pastor que ele nos conduza, que ele nos direcione nessa caminhada. E como Davi disse aqui para finalizar, né, essa mensagem tão preciosa para as nossas vidas, no capítulo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Em Israel existia esse vale da sombra da morte, que era um penhasco. Davi estava se referindo a esse vale, né? E ali era um penhasco, um desfiladeiro, perigoso, estreito, era muito profundo. Então ele quis dizer que mesmo que você esteja vivendo um luto, mesmo que você esteja vivendo um momento de dor, de adversidade, de muita angústia, Ele vai estar contigo. É Ele que vai enfrentar as tuas guerras, Ele vai estar contigo. Né? Mesmo que você esteja sentindo um cheiro de morte, eu digo para você que esse Deus é um Deus que ressuscita mortos. É Ele que vai ressuscitar aquilo que já está morto na tua vida, seja na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, em qualquer área de sua vida. O Senhor é fiel para fazer surgir vida e vida em abundância. Eu queria dizer que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um ano de vitória, independente das circunstâncias, que você não olhe para as circunstâncias. Davi, quando ele olhou para o gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Deus é poderoso, Ele vai fazer você triunfar nesse ano de adversidade, de crise, nesse ano que algumas pessoas dizem que o Brasil está fracassado, que a economia vai cair, mas é mentira. Deus, Ele tem tomado o Brasil nas mãos, o Brasil vai ser vitorioso e você vai ser vitoriosa e vitorioso pelo poder do nome de Jesus. Receba na tua vida agora a palavra de Deus. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Creia, acredite e seja um vitorioso em nome de Jesus. Deus te abençoe.